Eu desejo cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias comigo no texto, tema dessa festividade, desse evento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Amém, irmãos? Assim nos diz o texto sagrado: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, com esta era, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que o apóstolo diz para que experimenteis, e eu creio que nós vamos experimentar um pouco, desfrutar um pouco do privilégio da bondade de Deus nessa manhã, amém? Eu estou muito alegre de estar vivendo essa oportunidade nesse campo de trabalho. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui juntamente com a HD Carp, nesse trabalho espiritual. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jairo Santana, que está nos recebendo aqui com tanta gentileza, irmãos, que a gente fica até constrangido. Que Deus continue o abençoando por tanto que tem feito a nós desde ontem. Também agradecer a Deus pela vida do meu amigo, em especial, presbítero Gesiel, que foi quem nos fez esse contato. Muito obrigado, eu tenho uma gratidão muito grande pela vida do Gesiel. Fomos companheiros no seminário, claro, ele era mais velho lá, né, irmão? Então a gente tinha que respeitar. Mas ele sempre foi um grande amigo, um grande companheiro. Eu sou muito grato estar conhecendo a sua esposa, também a sua filhinha. Que Deus continue abençoando. Meus irmãos, não quero tomar tempo, porque desejo pregar. Deus me deu a graça de escrever 3 livros. E propriamente nessa oportunidade, eu estou trazendo um livro que eu acabei de redigi-lo novamente. Ele passou por uma revisão, ele está compacto, um livro agradável. Eu preciso vender, né, irmãos? Pregação cristocêntrica. Pregação cristocêntrica. Esse livro é a minha monografia no seminário, é a proposta que nós apresentamos ao fim do nosso curso. Depois de muito tempo, revisionamos ela e transformamos em livro. A proposta desse livro é justamente o significado primordial do nome, do tema do livro, que é pregação cristocêntrica. É apresentar uma mensagem onde Jesus é o centro de todas as coisas. Até porque Jesus é o eixo central da história cristã. Ele é a centralidade das Escrituras. Ele é o ponto máximo da mensagem. Ele é a glorificação. Ele é o momento áureo de toda a exposição. A mensagem que converge em Jesus, sem dúvidas nenhuma, ela alcançou o resultado sagrado, pois Ele é o assunto principal de toda a Escritura. Nesse livro nós falamos, em primeiro momento, dos desdobramentos históricos, a pregação nos períodos históricos. Apresentamos um pouco
do que tem sido a pregação na atualidade, o seu desvio frente à realidade cristocêntrica, e por fim, é claro, nós apresentamos a pregação cristocêntrica como um elemento corretivo de tendências. Por que Jesus pode ser fundamental, não só ao púlpito, mas à vida cristã, pois Ele é o Senhor da nossa vida. Então, quando nós focamos a nossa atenção, quando nós centralizamos a nossa atenção em Jesus, sem dúvidas nenhuma, Ele pode ser o elemento fundamental para que a nossa vida o glorifique. E, irmãos, faz 6 meses que eu casei, me ajuda. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplares, e você me ajuda, não quero levar embora não, a gente faz uma troca abençoada ali, você dá uma oferta, eu te dou um livro, e o reino de Deus continua sendo engrandecido, amém? O texto que acabamos de ler, é claro que ontem foi feita uma exposição sobre esse texto, também apresentando o contexto dessa carta, e essa carta, como já foi dita, é uma das principais cartas da história da igreja. Alguns comentaristas chegam a dizer que a carta de Paulo aos Romanos é a carta mais comentada de toda a história. Dentro dos últimos 500 anos, onde a fé é comentada e pensada, refletida, pós-reforma, essa sem dúvidas é uma das cartas mais pensadas e comentadas. O grande Lutero teve a sua vida transformada, como já foi dito, após a leitura dessa carta. Foi a carta que influenciou toda a reforma protestante. Nós entendemos algumas coisas muito importantes quando lemos essa carta. Até porque Paulo faz nela a defesa doutrinária e teológica do seu ministério. Ele apresenta um pano de fundo aonde a fé em Jesus é o elemento principal para que o cristão seja justificado através do poder de Jesus. Então, algumas coisas são muito importantes e muito claras a partir dessa leitura. Nós vamos entender, num primeiro momento, que o apóstolo Paulo, ele fala da condição pecaminosa da humanidade. Os 3 primeiros capítulos, Paulo apresenta uma síntese que resume completamente o que ele deseja pensar. Ele diz que o homem está completamente condenado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos carecem da glória. Num segundo momento, Paulo vai apresentar nos capítulos de 4 a 6 a condição justificadora e a condição santificadora do homem, uma vida que já não é mais conduzida pelo padrão do pecado, mas agora libertos, justificados, nós fomos reconciliados com Deus, através do poder de Jesus. Num terceiro momento, Paulo vai falar da nossa unidade com Cristo. Ele vai falar que essa unidade é proporcionada, ela acontece através da santificação, quando o homem decide santificar-se. Num último momento, que antecede o capítulo 12, Paulo fala da eleição de todos os santos. Ele fala que toda a história de Israel rejeitou a mensagem da graça, mas a mensagem da graça foi oferecida aos gentios, e nesse ponto nós recebemos essa mensagem, e nós estamos aqui porque o amor de Deus foi revelado a todos nós. Aí quando nós chegamos no capítulo 12, todos os irmãos que estavam congregados ouviram que o capítulo de número 12 é a parte prática da carta. Porque se num primeiro instante o apóstolo está apresentando uma defesa doutrinária, Paulo tinha muito disso. Agora ele vai partir para a aplicação da sua mensagem, do seu ensinamento. E é interessante que quando ele vai iniciar a sua aplicação,
Ele vai dizer de forma muito clara, usando um termo que é muito conhecido principalmente no ambiente da oração, que é a palavra rogo-vos. Essa palavra tem esse sentido de insistência, tem esse sentido de intensidade. Ele vai dizer: eu rogo-vos, pois, meus irmãos, porque ele está dizendo diretamente a uma comunidade de pessoas que foram alcançadas pela mensagem da graça. Ele está escrevendo para uma comunidade de pessoas que foram alcançadas pelo sacrifício suficiente de Jesus. Ele está escrevendo para uma comunidade de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. É dentro dessa carta que ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E essa expressão do poder de Deus, dele não se envergonhar, é justamente por quem ele defende, é justamente por quem ele representa, porque ele representa o poder de Deus revelado através de Jesus. É por isso que ele não se envergonha, porque nós estamos falando de um apóstolo que está escrevendo a uma cultura fortemente influenciada pelo contexto grego, e por ser fortemente influenciada pela filosofia, o que predominava era um pensamento relativista, uma inversão de valores. Mas ele estava dizendo, lá no seu tempo, lá atrás, adolescentes, que por estar fundamentado na mensagem de Jesus, por trazer a bandeira do Evangelho, ele não se envergonhava, porque o Evangelho aponta para o poder suficiente de Deus. Por isso que ele não se envergonhava, porque ele não representava nenhuma representação humana, ele representava aquele que é o Senhor da história, ele representava aquele que o encontrou a caminho de Damasco. É por isso que ele não se envergonhava, é por isso que ele dizia que o Evangelho revela a grandeza de Deus, aponta para o senhorio de Deus na pessoa de Jesus, porque se ele representasse pessoas, certamente elas seriam dignas de vergonha, mas como ele apresenta Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de toda a humanidade. Quem representa o Evangelho não tem do que se envergonhar. Quem prega o Evangelho, irmão, não corre o risco de errar na comunicação. Agora, se coloca-se coisas à frente do Evangelho, certamente o que se coloca à frente do Evangelho pode correr-se o risco de errar na comunicação. Agora, quem transmite o Evangelho não tem do que se envergonhar. Quem transmite o Evangelho não tem a que temer, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a grandeza de Deus, é o poder de Deus em ação, é o poder que alcança o mais vil pecador e o transforma, o regenera, o santifica. É o amor de Deus sendo revelado, é o amor de Deus em contato, é o amor de Deus se relacionando. É por isso que o grande apóstolo, dentro dessa carta, ele já vai iniciar dizendo: eu não me envergonho, porque o Evangelho é interessante que ele usa a expressão dentro de uma cultura relativizada, dentro de uma cultura filosófica. Ele está dizendo que a centralidade da vida não são vários caminhos, a centralidade da vida é o grande Cristo da história, a centralidade da vida é o Senhor da história, e é nele que nós estamos congregados, é nele que nós estamos aqui nessa manhã, e temos total liberdade para abrir o coração e dizer: glória ao nome do Cristo vivo, glória ao nome do Cristo vivo, bendito é o nome de Jesus. Poder do Evangelho, Senhor do Evangelho, alegria do Evangelho. Nós estamos aqui porque o Evangelho de Cristo alcançou a nossa vida. Meu coração está alegre, porque nós estamos vivendo dias que
frente à realidade que nós estamos nessa manhã, inseridos num contexto para adolescentes, as pessoas dizem assim: precisa falar a linguagem deles, precisa adaptar a mensagem, senão vai perder. Irmão, a mensagem do Evangelho, ela serve para qualquer classe de pessoa. O Evangelho serve para qualquer coração que deseja permitir Jesus transformá-lo. É claro que nós precisamos entender um tempo de transformação que está aí fora, mas nós estamos aqui porque nós entendemos que quando nós vivemos a realidade da metanoia, nós vivemos a realidade da transformação da nossa mente. Não é o mundo que precisa nos moldar, mas é nós que, com a mensagem do Evangelho, vamos impactar o mundo e dizer que Jesus é o Senhor. Diremos que Jesus é o Senhor. Adolescente, por onde você passar, você pode ser agente de transformação. Por onde você passar, você pode ser agente de Deus na terra, representando o santo Evangelho de Jesus. Então, quando nós chegamos no capítulo de número 12, é interessante, porque Paulo usará alguns termos, e dentro dos termos que Paulo usará, uma coisa que se destaca é que Paulo vai falar da condição da oferta. Paulo apresentará um cenário do culto que é muito conhecido na perspectiva do judeu. Ele vai falar de um culto onde há sacrifícios, onde há ofertas. Mas é interessante que Paulo vai confrontar, Paulo vai chocar completamente aquela realidade, porque agora ele dirá que não se faz necessário nesse culto a apresentação de um animal. Ele dirá, dentro desse culto que Deus recebe, do culto inteligente, do culto agradável, que a oferta não é mais um animal, a oferta é o ser, a oferta é a nossa entrega, a oferta é a vida. E isso é muito apresentável no pensamento do apóstolo, uma vez que ele foi transformado pelo poder da graça de Deus, uma vez que o Evangelho de Jesus aponta para o seu senhorio, e ele vai usar a expressão de um sacrifício vivo, que faz uma ligação, uma conexão ao nosso Senhor Jesus, porque no ato da cruz, no ápice da cruz, no seu momento máximo, naquele instante Jesus como cordeiro se ofereceu, a oferta foi ele. Ele se ofereceu como sacrifício naquele momento, a um culto no alto da cruz, e no alto da cruz, Jesus é a oferta apresentada no ápice do madeiro. Seu corpo levantado no alto da cruz, aproximadamente 470 cortes, ele está ali flagelado, machucado, por uma chibata de aproximadamente 12 pontas, na ponta daquele azorrague, pedaços de ossos de animais, 39 chibatadas, se cada uma tem 12, aproximadamente 470 cortes. Ele está no alto da cruz se oferecendo, se entregando. Aquela cruz não era dele, aquela cruz na verdade era minha e sua. No ato daquele culto, daquela entrega, ele está no alto da cruz. Mas no alto da cruz ele vai dar uma mensagem no culto, ele vai dizer: está consumado. No alto da cruz ele dirá: o culto está oficialmente aberto, o culto está oficialmente aberto, e a oferta do culto não é animal, a oferta do culto é a vida, e eu estou me entregando para que os adolescentes de Ribeirão Preto sejam fortalecidos e tenham a mente transformada, para que o culto que seja oferecido seja tão excelente que a vontade de Deus será revelada ao coração de cada um que se oferecer, que se entregar. Nós estamos aqui nessa manhã, o meu coração se alegra,
porque nós estamos centralizados nessa mensagem. Jesus está dizendo nessa manhã de forma muito clara, como eu gosto de culto pela manhã, irmão. Não deu tempo de pecar, não deu tempo de fazer muita coisa errada. A gente está aqui, a mente está consagrada, santificada, não deu tempo de chutar o cachorro, não deu tempo de falar mal de ninguém. Você acordou, tomou banho e falou, vou para o culto. É a única coisa que tinha para você fazer. Graças a Deus que você veio para o culto nessa manhã. Graças a Deus que você decidiu romper e está aqui, porque Deus está dizendo, eu estou procurando uma geração transformada, eu estou procurando uma geração que deseja viver uma vida consagrada, separada, santificada. Frente a esse tempo, Jesus está dizendo, eu estou procurando gente que deseja viver uma experiência com a minha vontade. No culto que Paulo está aplicando, ele está dizendo, dentro da realidade desse culto, ele usa o termo de entrega de oferta. A vida no pensamento do apóstolo é mais ou menos essa. É como alguém que chegava diante do sacerdote com o animal e apresentava a ele e dizia, ofereço o meu culto. Agora Paulo está invertendo o papel e ele está dizendo, pegue a sua vida, coloque ela na mão de Deus e se ofereça ao ponto de Deus excelentemente a reconhecer o culto que está sendo apresentado a partir de vocês. Será que nessa manhã você tem essa disposição de dizer ao Senhor, receba a minha vida em suas mãos? Será que nessa manhã você consegue? Provoque a sua mente agora, provoque o seu culto. Agora eu não vou pedir para você olhar para o lado, eu não vou pedir para você mostrar a língua para ninguém, eu vou pedir para você retornar a si mesmo nessa manhã. E será que você está pronto para dizer para Deus, receba a minha vida no culto, coloque a minha vida no culto, ao ponto do meu culto te glorificar? Nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós precisamos pregar o evangelho sim, e nós não temos que pregar lá fora, nós temos que pregar aqui dentro, porque a mensagem do evangelho está sendo fortemente atacada por subterfúgios negativos a uma mensagem super valorizante, a tendência do entretenimento. Se é necessário fazer tanta coisa, colocar o Chaves dentro da igreja, o Chapolin, irmão, nada disso é necessário. Tudo que nós precisamos é ter uma mente consagrada pelo poder do evangelho, porque a mensagem de Jesus é suficiente. A mensagem de Jesus é suficiente. A nossa vida é consagrada ao Senhor. A nossa vida é consagrada ao Senhor. A oferta é você. Olha para esse irmão que está do seu lado. Irmão, isso aqui não vai ferir nosso costume não. Olha para esse irmão que está do seu lado, para uns 2, 3 aí. Diz assim, você é consagrado ao Senhor. Você é a oferta nessa manhã. Você é, diga aí adolescente, diga aí, mexe com os 2 aí. Diz para ele, você é a oferta. Nós estamos diante do culto ao Senhor, e diante do culto tem alegria, diante do culto tem renovação, diante do culto tem batismo, diante do culto tem alegria. Levante a sua mão e adora Jesus. Levante a sua mão e adora Jesus nessa manhã, porque você é a oferta. Aproveita esse momento de adoração. Irmão, você já acordou, você já veio aqui, lavou a cara, todo mundo já viu o seu cabelo, já era. Você já chegou aqui, você veio para esse momento. Então aproveita esse momento agora. Diga coisas que adore a Jesus, diga palavras que adore a Jesus. Presta o seu culto, porque no culto que Deus está, tem coisas sobrenaturais. Eu sou resultado do sobrenatural do culto.
Você é resultado do ato sobrenatural do culto. Porque Ele se entregou, nós estamos aqui perdoados. Porque Ele se entregou, nós estamos aqui justificados. Oh, glória ao nome de Jesus, o sacrifício foi perfeito. Oh, glória ao nome de Jesus, o sacrifício não falhou. Oh, glória ao nome de Jesus, o sacrifício foi excelente. Foi tão excelente que Ele te encontrou. Foi tão excelente que Ele te salvou. Você estava perdido, você estava distante, você estava ferido, você estava fragelado pelo pecado, mas o Cristo de Deus te encontrou e disse: eu vou mudar a tua história. Você vai participar do culto, você é a oferta do culto. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Irmão, a gente só está falando de Jesus nessa manhã. Não estamos falando de outra coisa. Nós estamos dizendo que você é a oferta nesse culto. Você precisa entender por que Paulo vai dizer sobre a transformação da mente. Mas antes de falar da transformação, ele diz da consagração. É um caminho. Primeiro você é consagrado ao Senhor. Primeiro você é dedicado ao Senhor, e certamente uma vida consagrada tem a mente transformada. Não tem como inverter o caminho. Não tem como inverter os valores, mesmo que a nossa realidade inverta valores. Mesmo que o nosso tempo seja um tempo em que a inversão de valores seja gritante, seja exposta. Paulo está dizendo para mim e para você nessa manhã, quem está pregando aqui é o próprio apóstolo Paulo, irmão, o texto dele. Nós estamos usando o texto do apóstolo, nós só estamos aplicando a mensagem. Paulo está pregando para você: consagre-se ao Senhor. Volte-se ao Senhor de forma integral. Volte-se ao Senhor de forma inteira. Se coloque à disposição de Deus. Uma vida colocada à disposição de Deus é uma vida que vive marcas profundas. Um dia Lutero disse que certamente uma vida que Deus usa é uma vida que primeiramente foi ferida. Dentro da realidade do culto, quando nós somos a oferta, é claro que nós não somos colocados num holocausto, o nosso corpo não é colocado diante de uma chama de verdade. A gente não é queimado vivo, não. Mas é na vida que o nosso dia a dia é provado como a excelência dessa oferta. É nos sofrimentos da vida que nós marcamos a nossa vida de fato consagrada ao Senhor. É a sua postura, é seu comportamento que vai determinar como você vai se apresentar diante de Deus. Você tem tudo frente a essa realidade para ceder. Você tem tudo para entregar. As apostas do mundo estão dizendo: você vai cair, você vai ceder, você vai parar. Mas o que Deus está pregando nessa manhã para você é: você não é conformado, você é transformado. É por isso que eu digo, olhando para vocês, vocês não vão parar. Está proibido parar, está proibido ceder, está proibido desistir. Deus está dizendo: transforme-se. É uma continuidade, não é simplesmente um dia, é dia a dia com Deus. Entregue-se diariamente, entregue-se rotineiramente, cotidianamente. Não pare, porque Deus está dizendo: uma vida transformada é uma vida que viverá marcas profundas, viverá sinais profundos. Adolescente, eu acredito em cada um de vocês. Eu acredito nos sonhos de vocês. Eu acredito até nas estranhezas de vocês. Sabe por quê? Eu fui adolescente dentro da igreja. Disseram que eu não ia chegar. Disseram que eu não ia conseguir também. Eu estou aqui para dizer para vocês: eu acredito em vocês. Eu acredito em vocês. Viva uma vida transformada. Viva uma vida transformada. Viva uma vida transformada. Por que eu falo assim com muita alegria, com muita euforia? Eu vou contar uma experiência para vocês. Não precisa inventar testemunho para emocionar ninguém.
Não preciso inventar, não preciso provocar a sua emoção, mas para você entender muita coisa, quem está em cima desse altar, no ano de 1998, de 8 para 9 anos, uma enfermidade degenerativa muscular, chegou lá na casa do pastor Manuel, da irmã Rose, porque o fato de ser pastor não significa que você não seja atingido pelos problemas também. Na casa pastoral também tem dores. Lá na casa do meu pai chegou uma notícia. O Carlinhos, o filho mais bonito, claro, sou eu. Ele tem uma doença degenerativa muscular. Irmãos, eu preciso dizer isso. Teve um tempo da minha vida, pós-seminário, que eu achei que estava podendo falar de tudo menos isso. Deus levantou uma adolescente, seus 12, 13 anos, nunca me viu na vida, veio numa autoridade, colocou a mão na minha face e disse assim: se você não falar do que eu fiz na tua vida, eu te mato. Ah, meu irmão, estou nem aí, eu falo mesmo. E para você dar glória a Deus e a gente continuar, os médicos disseram, pastor Jairo, adolescentes, que eu tinha uma enfermidade degenerativa, para resumir, 5 anos em cima de uma cadeira de rodas, mais de 7 anos para voltar a falar. A voz que tem para hoje é essa aqui. Eu queria ter umas vozes de trovão por aí, mas a voz que eu tenho é essa aqui, irmão. A ferramenta que eu tenho é essa. Mas para você dar um glória a Deus junto comigo, os médicos disseram que eu não ia andar. Os médicos disseram por 3 vezes para o meu pai e para minha mãe que o meu diagnóstico era de morte. Me deram 3 dias de vida. Disseram que se eu levantasse daquele cenário, eu nunca mais falaria e nunca mais movimentaria as minhas pernas, nunca mais me colocaria de pé. Mas eu estou aqui hoje em Ribeirão Preto para dizer para você que tenho livros escritos, concluí meu curso, para dizer para você que quando Deus faz uma promessa, adolescente, quando Deus faz uma promessa, adolescente, tem uma vida transformada, porque você viverá marcas profundas. Eu estou aqui de pé para dizer para essa igreja: Ele entrou dentro da UTI, Ele tocou no meu corpo depois de mais de 2 anos de internações, e eu estou aqui para dizer para vocês: Ele mudou meu diagnóstico, Ele mudou meu diagnóstico, Ele mudou meu diagnóstico. É da morte para a vida, é da morte para a vida, é da morte para a vida, é da morte para a vida. Vai mudar, muita coisa vai mudar na tua vida, muita coisa vai mudar, mas se consagra ao Senhor, se apresenta. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Levante a sua mão, eu quero ministrar algo de Deus para você agora. Deixa a sua mão levantada e o barulho do glória a Deus levantado também, porque Deus está dizendo: eu estou tocando a mente de pessoas aqui, eu estou renovando corações, eu estou fortalecendo vidas. Adolescente, a sua vida será extraordinária. Eu vou profetizar: a sua vida será extraordinária. Obreiro, sua vida será extraordinária. Sua vida será extraordinária. Eu creio em sinais. Eu creio em sinais, porque Ele me curou. Ele me curou. Ele vai curar na tua família. Ele vai curar na tua família. Diga alguma coisa que adora Jesus. Diga alguma coisa que adora. Aleluia! Me perdoa, mas eu sou pentecostal, irmãos. Me perdoa, mas eu acredito nos dons. Eu gosto do culto avivado. Eu gosto do culto alegre, porque o culto que Jesus está é alegre, o culto que Jesus está é transformador. Eu vou dizer algo aqui, alguém vai dizer: mas tem um
pouquinho só de pessoas, não me importa, irmão. Eu estou pregando para quem chegou. Vai ter milagre aqui nessa manhã. Eu estou pregando aqui, estou crendo no que eu estou pregando. Vai ter milagre aqui nessa manhã. Diagnósticos serão mudados, vidas serão transformadas. Recebe alegria, recebe, ó jovem, ó adolescente, recebe o poder do Espírito Santo. Oh, glória! O Gesiel me conhecia, irmão, já trouxe eu sabendo. A gente acredita na veia. Sabe por quê? Estão tentando esfriar nossa fé, estão tentando apagar o Espírito Santo. Mas aqui tem adolescentes que estão renovados, transformados. Ninguém vai apagar nossa fé, não. Oh glória! A Assembleia de Deus ainda é batizada pelo poder do Espírito Santo. A Assembleia de Deus é pentecostal. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, não acreditamos na bagunça, não acreditamos nos métodos de convencimento, não acreditamos na metodologia do mercado. Nós acreditamos que é abrir as Escrituras, pregar o Evangelho, e Jesus renova a igreja, fortalece a igreja, enche a igreja. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho. Oh glória! Orabacancho e lebaracébria. Senhor, renova os meus irmãos nessa manhã. Enche os meus irmãos nessa manhã. Aleluia. Poder de Deus não escandaliza ninguém. Poder de Deus não envergonha ninguém. Poder de Deus anima, fortalece. Eu creio que o que você precisa não é desabafar, você precisa de poder, adolescente. O que você precisa não é se mutilar. O que você precisa é de poder de Deus. Você não precisa de A ou B, não precisa de relacionamento mentiroso. Você precisa da graça. Você precisa da graça. Deus está mudando mentes ali agora. Deus está mudando mentes ali agora. Tem adolescente ali vítima, escravo do pecado, mas Deus está derrubando completamente as armaduras do mal agora. Está caindo por terra. Mentes estão sendo transformadas. Mentes estão sendo, olha o poder de Deus, irmão. Deus está renovando a casa. Deus está renovando a casa. Pai, você não queria que seu filho gerasse frutos? Então adora a Deus, Ele está aqui. Adora a Deus, Deus está guardando o teu filho. A igreja está blindando a mente dele. Deus está enchendo a casa. 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 Não é para mudar o método, é só pregar que eles serão cheios. O que eles precisam é ser cheio. Eles não precisam, irmão, de coisas, de cores, de paredes. Não, nem vou falar. Eles precisam é do Evangelho. É do Evangelho. É do Evangelho. Oh glória! Vida consagrada, vida ofertada. Aí vem algo extraordinário. Não sede conformados, mas transformai-vos. Jesus, quando estava ensinando os discípulos acerca da oração do Pai Nosso, Ele disse algo extraordinário: faz na terra como é no céu. Sabe o que Jesus estava ensinando os discípulos naquele momento?
a cultura do céu é melhor que a cultura da terra. O que Jesus estava ensinando os discípulos naquele momento? Se a cultura do céu for o padrão da terra, a terra será movida por perdão, misericórdia, graça, louvor, os moveres de Deus. Quando Paulo está ensinando essa igreja, ele diz: não sede amoldados, mas transformados. É o mesmo que ele dizer: traz a cultura do céu para os seus ambientes. Traz a cultura de Deus para os seus ambientes. Adolescente, você pode esquecer de tudo, mas não esquece isso aqui não. Coloca a cultura de Deus nos seus relacionamentos. Coloca a cultura de Deus nos padrões, nos comportamentos, nos relacionamentos. Porque é o mesmo que Jesus orou. Faz na terra como é aí no céu. Eu creio, encerro agora. Eu creio que se nós orarmos nessa manhã, pedindo para que Deus traga a cultura do céu para o nosso ambiente, eu creio. Quem mais crê junto comigo? Pronto, deixa a mão levantada aí. Eu creio nessa manhã, junto com os meus irmãos, tem um monte de mão levantada aqui. Eu creio que se nós orarmos para que Deus mande a cultura do céu para o nosso ambiente, prepara Ribeirão Preto, prepara a região, prepara, porque a cultura do céu vai mudar esse ambiente. A cultura do céu vai mudar o ambiente aonde você frequenta, porque o que tem no céu muda a terra, o que tem no céu rege a terra, e Deus está dizendo nessa manhã: peça para minha glória reger os seus comportamentos, peça para minha glória reger a sua mente. A transformação da mente acontece quando a palavra de Deus é o seu maior objetivo. A mente transformada é resultado de uma vida de relacionamento com Deus, e esse relacionamento é proporcionado quando a cultura do céu, a cultura de Deus é desejada nos nossos relacionamentos. Deus está dizendo: vai mudar os seus relacionamentos, vai mudar as suas amizades, porque a cultura do céu está mudando coisas em você. A cultura do céu está mudando coisas em você. A cultura do céu é melhor. 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 E olha que interessante, a partir do momento que a cultura do céu muda o ambiente, Paulo diz assim: para que experimenteis. Quando o céu muda os nossos caminhos, quando o céu regenera a nossa mente, quando o céu transforma os nossos relacionamentos, é possível experimentar. Isso é extraordinário. Fala de algo que você experimenta, fala de algo que você vive, não é o outro, é você. Esse culto, ele é tão extraordinário, o culto, a oferta do culto é tão extraordinária, que ela vai proporcionar que Deus receba o culto, e você experimente os resultados do culto que Deus recebeu. Quando? Quando a vontade de Deus será relacionada ao seu dia a dia, na sua vida. E olha, há 3 níveis da vontade de Deus. Primeiro, ela é boa. E nem sempre o que é bom para Deus é bom para mim. Mas é bom. Por quê? Porque os caminhos de Deus são bons. E o que é bom para Deus? Aquilo que Ele entende e define como bom. Algumas vezes é bom para Deus tirar coisas de você. Algumas vezes é bom para Deus distanciar coisas de você. Algumas vezes é bom para Deus afastar pessoas de você. Então a vontade de Deus é boa. Quando? Quando Deus cumpre propósitos bons. Ainda que o que é bom para Deus
seja confrontante e chocante para mim. A partir do momento que é bom para Deus, se torna agradável. Mas não é agradável nunca ao homem. Primeiro é agradável a quem? A Deus. Porque a oferta que foi oferecida, ela é tão excelente, que Deus recebeu como oferta agradável. Viva uma vida agradável. Viva uma vida que o próprio Deus diga assim, a vida dele é tão agradável. O cheiro que ele revela é o cheiro de Cristo, é agradável, o culto dele é excelente. E por fim, a vontade de Deus revela a perfeição de Deus. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é tanta coisa, mas Ele resolveu estar aqui nessa manhã para dizer para você: desfrute da minha vontade. Sabe qual que é o cenário da vontade de Deus no ponto de vista do apóstolo? É como se Deus nos colocasse diante de uma grande mesa, e Deus dissesse assim: desfrute do resultado do culto agora, porque tudo que tem no culto é bom, é agradável e é perfeito. Mas isso só acontece quando primeiramente a vida é consagrada, quando a mente é transformada. Oh, glória ao nome de Jesus. Com a permissão do nosso pastor, se coloque em pé, por gentileza. Sem perca de tempo, eu quero fazer algo que o Espírito de Deus está movendo o meu coração. Eu quero pedir aos adolescentes, primeiramente, é claro, principalmente a eles, os adolescentes que querem viver uma experiência de transformação, uma vida transformada, uma vida consagrada ao Senhor, aonde a oferta é você. Eu já tive essa permissão, já fui direcionado por isso. Eu quero pedir àqueles que querem viver uma experiência com a vontade de Deus, sem perca de tempo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. A primeira coisa que você precisa fazer é sair do seu lugar e vir à frente, porque Deus vai mover coisas sobrenaturais na sua vida. Meu Deus, não tem ninguém que quer viver uma experiência. Ah, tá vindo ali. No meio da igreja também, se você quer viver uma vida que experimente, que viva a intensidade da vontade de Deus, sai do seu lugar agora. O Espírito de Deus nessa manhã, Ele recebeu o seu culto, Ele recebeu a oferta nessa manhã, Ele recebeu a oferta, e por ter recebido a oferta, Ele está dizendo há níveis da vontade de Deus que serão manifestos na sua vida. Eu vou dizer isso muito consciente, você viverá a bondade de Deus, você viverá o estágio agradável de Deus, e a perfeição dos seus planos nessa manhã. Não é porque eu estou pregando não, mas é porque o Espírito de Deus quer mover a sua vida. Eu sou apenas instrumento aqui nessa manhã, mas eu sou um instrumento decidido a deixá-lo tocar como Ele quiser, para que Deus mude alguma coisa na sua vida. Eu estou aqui, irmão, totalmente decidido a dizer ao Senhor: pode fazer o que o Senhor quiser através de mim, mas muda a vida deles, toca na vida deles. Tem mais pessoas, eu creio que tem, porque é uma manhã de avivamento, é uma manhã de transformação. À noite a gente prega mais um pouco, irmão, à noite a gente prega mais, mas agora a gente vai entregar o culto agora a gente vai consagrar totalmente, e eu creio, irmão, esse telhado aqui é a coisa mais linda, mas Deus está dizendo que o céu está aberto aqui nessa manhã, o céu está aberto
aqui Ele vai batizar com o poder do Espírito Santo. Eu creio que Ele vai batizar com o poder do Espírito Santo. Eu creio que Ele vai renovar vidas aqui nessa noite, nessa manhã. Eu creio que sinais de Deus serão manifestos. Eu creio que os dons serão enviados aqui nessa manhã. O dom será enviado. Eu creio que Deus vai distribuir dons aqui. Eu creio que Ele vai curar aqui. Quem crê que Ele pode curar? Quem crê que Ele pode curar? Quem crê? Ele está tocando em vidas, em corpos aqui nessa manhã. Ele está tocando em estruturas aqui nessa manhã. Eu repreendo as enfermidades em nome de Jesus. Eu repreendo as enfermidades em nome de Jesus. Os pastores aqui, com a permissão do nosso pastor, vai entrar no meio desses adolescentes agora. Nenhum adolescente pode ficar sem ter a cabeça tocada. Toca a cabeça desses adolescentes agora. Toca a cabeça desses adolescentes agora. A mente está sendo transformada. A mente está sendo transformada. Obreiro, olha aqui para mim, obreiro primeiro. Olha aqui para mim, obreiro. Olha aqui para mim, obreiro, antes de orar. Eu quero ministrar na sua mão agora poder de Deus. Toca a cabeça desse adolescente convicto. Toca a cabeça desse adolescente convicto, porque Jesus vai batizar. Jesus vai batizar. Jesus vai batizar. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Eu creio. Cadê aquela irmã que cantou aqui ontem? Cadê aquela irmã? Ela não veio. Se veio, canta aí em nome de Jesus. Canta aí em nome de Jesus, porque Deus vai usar a sua garganta agora. Deus vai usar a sua garganta. Obreiro, ora aí agora. Ora aí agora, obreiro. Ô jovem, hoje é dia do adolescente. Jovem, entra pro meio, jovem. Entra pro meio, jovem. Entra pro meio, jovem. Abraça uns 4 adolescentes aí. Faz um círculo aí, abraça. Se joga pro chão. Hoje Ele vai te encher. Cadê as mães? Cadê as mães? Levanta a mão aí, mãe. A sua mão também tem poder de Deus. Vem aqui pro meio desses adolescentes. Vem aqui pro meio desses adolescentes. Obreiro, levanta a mão que a gente vai orar. Obreiro, líder. Olha o poder. Olha o poder de Deus invadindo esse lugar. Olha a alegria de Deus invadindo esse lugar. Olha esse adolescente chorando aqui, irmão. Ninguém comprou a lágrima dele. Ninguém comprou a alegria que ele está sentindo. Mas o poder de Deus está investindo significados maiores na vida dele. Poderes maiores nos caminhos dele. Seja cheio, adolescente. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito que a sua vida será transformada. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Ele vai descer aqui agora. Ele vai descer entre nós. Ele vai passar aqui, batizando, renovando e fortalecendo. Batizando, renovando e fortalecendo. Tem cura nas emoções. Ele está curando a tua mente. Está curando a tua mente. Está curando a tua. Seja renovado. Seja batizado. Seja curado. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. todo respeito, não deixa um adolescente, não deixa um jovem, não deixa um irmão sem ter a cabeça tocada, não deixa um irmão sem ter a cabeça tocada, porque Deus está renovando mentes aqui, Deus está renovando mentes aqui.
te parar. Nós estamos Ninguém vai aqui te parar. tão Seja cheio. sedentos de ti. Seja Vem, cheio. ó Deus. Seja cheio. Vem, ó Deus. Oh, glória. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o músico. Recebe, igreja. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. Quero ouvir o som do céu. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus te renovar. Batizou. Tem adolescentes batizados com o poder do Espírito. Tem adolescente sendo batizado. Tem adolescente sendo renovado. É o céu que está fazendo. É a cultura do céu. 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 Te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra. Oh, aleluia. Voz e Te comece a damos adorar glória. Deus. Te damos glória. Te damos Levante a tua glória. voz e Teu é o adore a poder. Levante a tua voz e adore a Deus. Deus está entre nós. Está entre nós. Te damos honra. Teu é o poder Glória. pra sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração. Segura só um pouquinho, irmã. Vamos deixar os adolescentes adorar um pouquinho. Vamos deixar a igreja levantar a voz aqui agora. O céu abriu aqui, irmão. O céu está aberto na nossa cabeça. A cultura do céu está invadindo esse culto. A cultura do céu está invadindo esse culto. Abre o meu som só um pouquinho. Abre o meu microfone só um pouquinho. Deus está entre nós nessa manhã. Eu queria ter voz, irmão. Eu queria ter voz para gritar aqui até 10 horas da noite. Mas a voz já está indo embora. Mas eu quero te pedir agora. Abre a boca e comece a adorar. Eu não posso gritar, mas você pode. Eu não posso gritar, mas você pode. Levanta a voz e dê glória. Levanta a voz e dá glória. Levanta a voz e dá glória a Deus. Dar glória a Deus não é pecado. Dar glória a Deus não é pecado. Recebe alegria. Tem muitos adolescentes tocados aqui, irmão. Tá a coisa mais linda aqui. Jesus está entre nós. Não perca a oportunidade. Não perca a tua oportunidade. Pode cantar. Enquanto você pode aí, abraça um adolescente. Abraça um amigo. Abraça um irmão. Abraça uma irmã e diga para ele: eu só vou te soltar quando você for renovado. Eu só vou te soltar quando você for renovado. Sinta alegria. Sinta alegria. Sinta alegria. Eu vou deixar os nossos pastores continuar orando. Mas eu creio que nessa noite, irmão, escuta o que eu vou dizer agora. Eu creio que à noite, se você vir com o coração aberto do jeito que você está agora, eu creio, eu me comprometo a morrer em cima desse púlpito se for necessário. Mas que Deus pode mandar sinais aqui nessa noite, eu creio. Eu estou aqui como oferta para dizer: eu creio. Eu creio que Deus pode mandar sinais.
Eu creio que Deus pode mandar sinais. Eu me comprometo a consagrar minha tarde. Quem mais se compromete comigo? Ele pode mudar a sua história nessa noite. Recebe alegria em nome de Jesus.